7 horas mais 44 minutos, 7h44. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhaschi. Para quem não cumprimentei ainda, um bom dia especial. Estamos começando mais um Jornal da Manhã Entrevista nesta manhã de terça-feira, hoje, dia 23 de junho de 2026. Vamos juntos até 7h55. E olha, vamos destacar aqui o Junho Paraná Sem Drogas, que reforça a conscientização e prevenção ao uso de substâncias. É um assunto que parece batido, mas enquanto a humanidade existir, problemas com drogas vai existir, cada uma no seu tempo, cada uma na sua fase. Hoje existem tantas que a gente nem imagina, mas algumas são legais, estão disponíveis à vontade em vários formatos. E aí, muitas pessoas não conseguem administrar. A gente está vivendo uma pressão social muito grande. Talvez um dos momentos mais difíceis que a gente está tentando assimilar. E tudo isso traz consequências. Para isso, no Jornal da Manhã Entrevista, eu vou conversar aqui com o coordenador do CAPS, que vive isso de perto, que é o João Carlos Felisberto. Acompanha no dia a dia, o médico Dr. Gabriel Curan Pontieri e também com a diretora de saúde Karen Faletti. Muito bom dia para vocês, muito obrigado aqui pela presença. Vou começar direto, né? Gente, por que é tão difícil se livrar do vício? Sendo que existem muitos medicamentos, ou se preferir, muitas drogas que poderiam minimizar isso, mas mesmo assim as pessoas continuam usando álcool e o tratamento se torna muitas vezes ou abreviado, em alguns momentos tem resistência da própria pessoa. São tantas coisas que a gente ouve repetidamente, mas que estão acontecendo e voltam a acontecer. Bom dia. Bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade, né, de vir falar aqui. Eu acho que é importante, é um tema que sempre não é batido, é um tema que a gente precisa continuar conversando sempre, né. O maior problema que eu vejo, né, então quem fala aqui é o Dr. Gabriel, né, atendo bastante lá no CAPS, problemas relacionados ao abuso de álcool e outras substâncias. E assim, o maior problema que a gente acaba enfrentando é justamente a subestimação, né, as pessoas subestimam muito o poder, assim, de dependência que uma substância ou álcool pode criar, né? Então, elas acham que estão sob controle, em determinado momento vão começando a perceber que talvez esteja abusando, né? E aí, quando geralmente vai buscar o tratamento, já é uma situação que está mais agravada, né? Então, é algo que a gente precisa sempre estar de olho se a situação não está, né? Quanto mais precoce é a busca, mais, né, o prognóstico é efetivo. Então, a gente sempre tem que estar atento, né, para onde que isso está caminhando, né? Então, a dependência não é só psicológica, é uma dependência física também que essas substâncias geram. Então, é algo que a gente sempre tem que estar tomando o máximo de cuidado e atento e nunca achar que comigo não vai acontecer, né? Cacalo, e nesse sentido, para ti chega todo dia. Bom dia a todos os ouvintes. Queria agradecer aqui a presença do Dr. Gabriel também e da Karen, né? É importante, o Dr. Gabriel vem de Foz. Intimei ele, acordou mais cedo hoje, né? Brincadeira, ele está todo dia 7h30 com nós aqui. Sim, Cunhaschi, nós temos uma demanda grande de álcool e outras drogas. Para isso, no CAPS, a gente criou o grupo Nova Semente. É um grupo também voltado a acolhimento, a reflexões, para lidar, né, o enfrentamento, desenvolvimento de habilidades para o enfrentamento das dependências, né? Aqueles que estão ainda, às vezes, precoce, a gente recebe também. Claro, o CAPS é alto risco, mas a gente recebe também, mas principalmente os que já têm uma dependência, um diagnóstico, né? Um diagnóstico. Então, nesse sentido, nós nos encontramos todas as terças-feiras, às 8h30 da manhã. Inclusive, hoje tem encontro, daqui a pouquinho eu estou lá. E para ouvir essa demanda, porque muitas vezes a sociedade cria isso, né? Falou em álcool, em drogas, internamento. Não. Nós temos muitos pacientes que sim, até teriam, né, doutor? Às vezes indicação para ser internado, mas eles conseguiram, através da medicação, através do psicólogo, através do grupo, conseguir
aí se libertando e tendo uma vida social mais ativa e com mais qualidade de vida. Às vezes o internamento é a última alternativa que a gente tem, né? Eu sempre comunico isso para eles. A gente tem muito o que fazer por você agora, que, né, chegou aqui para ajuda e tal. Acho que o mais importante é procurar ajuda. E a gente vai ter muitos recursos humanos, recursos biológicos, né? Então, com as medicações, com terapia, o grupo, realmente o papel do grupo, de você reconhecer que existem outras pessoas com o mesmo problema, de que é mais comum do que a gente imagina, e quais são as estratégias, né, comportamentais, sociais que a gente tem. Eu acho que isso tudo vem como uma alternativa antes até da própria internação. Cara, e tem de que forma, quando a gente tem o trabalho feito aqui pelo Cacau, através do CASP, do CAPS, melhor dizendo, como que a Secretaria de Saúde intervém nisso? Porque ali chega a base estatística, né? De que perfil, de que faixa etária, enfim, de que tipo de pessoa que está procurando. E aí imagino que dentro desse contexto consegue também entender o principal fator motivador de tudo isso. Bom dia, aos nossos ouvintes, bom dia, Cunhasque. E o nosso compromisso é com a vida, né? Nós, quanto gestão, sempre apoiando, sempre admirando ali o trabalho do CAPS com essa prevenção. E ali o nosso grande problema ali com o CAPS ali são os álcools, as drogas, mas a gente sempre procura ali o melhor tratamento. Igual o doutor aqui disse, o João também, o nosso tratamento inicial não é somente medicamentoso, né? Nós temos temos grupos, temos campanhas, nós trazemos as campanhas também para a nossa população, e a gente está ali sempre apoiando o CAPS. E também gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar sempre a equipe ali do CAPS, buscando sempre a prevenção ali com a população de São Miguel do Iguaçu. Doutor, em cima disso, né, a gente aproveita a especialidade para falar com toda a propriedade sobre esse assunto, e a gente às vezes fica difícil de compreender que existem jovens também nesse tipo de situação, né? E pessoas que você encontra em situação até de rua, que você vê completamente desorientado, formando, é como se vivesse num mundo paralelo, porque precisa de todas essas questões para continuar alimentando o vício e abre mão de uma vida regular. Como que explica isso? Como que a gente pode ver isso? E principalmente como a gente, como cidadão, pode ajudar nesse sentido? Olha, eu acho que eu vou começar até pela última pergunta, né? Como a gente poderia ajudar? Porque ela ajuda, inclusive, a responder, né, a situação. Eu acho que a gente tem que ajudar entendendo que para a pessoa ter chegado ali, existe um encadeamento de vários fatores, várias condições, situações, né, que nunca é um único elemento, que não dependeria só da pessoa, porque eu tenho quase certeza que, assim, se fosse para escolher, se a gente fosse conversar com uma pessoa dessa, sinceramente, ela optaria por um caminho diferente, né? Mas ela chegou ali é porque várias situações de vida acabaram, né, condicionando. Ela não teve oportunidade, às vezes, para ter uma decisão melhor, né, que não teve um apoio, ou que quando foi receber alguma orientação, ela já estava dentro, né? Então, assim, claro, tem decisões que são decisões que são inconvenientes em um determinado momento, que ela errou, dá para se dizer, mas assim, todo ser humano erra, né? E a depender da vulnerabilidade que a pessoa tá, social, né, a vulnerabilidade às vezes ali familiar, né, ou as condições para a pessoa chegar no nível de estar, né, vendendo tudo que tem, ou estar na rua, a condição não é um fator só. Então a gente tem que ter uma compreensão, uma empatia de entender que por trás ali tem uma história, né? E se a gente for entender o que é que levou a pessoa até ali, talvez a gente consiga fazer o caminho reverso de voltar a inserir ela numa condição de sociedade. E é possível voltar, Cacau? Eu quero citar uma autora que dentro da psicologia, a gente estuda muito a psicologia social, que é a Chauí. E a Chauí, ela traz que vão sendo tomadas decisões, seja de âmbito político, seja de âmbito estrutural, e que vão trazendo impactos na vida do ser humano, que muitas vezes passa da exclusão. Ou seja,
Quando a gente olha, muitas vezes a sociedade olha aquele indivíduo vivendo em situações, às vezes, subhumanas, e talvez uma camada da sociedade vai enxergar isso como ele vivendo naquela condição como um não humano mais. E olha que grave que é isso. Olha que grave. Não é só excluir, é enxergar ele como já um não humano. E ele continua sendo um humano, ele continua fazendo parte da humanidade. E o CAPS vem para atender essa população, essa demanda. Aliás, não só o CAPS, CREAS, pessoa em situação de rua, é indispensável o acionamento do CREAS. Precisa acionar o CREAS. E aí o CAPS entra com o tratamento, né, saúde mental e relacionado a isso. Mas veja a gravidade disso. Então nós precisamos olhar isso, né, Cunhasque? Essa pessoa, as potencialidades dela, né? Nós temos, exatamente, a gente tem responsabilidade com isso, né? Enquanto sociedade, se tem pessoas que estão acabando caminhando por esse lado, nunca é um processo individual apenas. Todo ser humano está inserido dentro de uma sociedade e a gente tem responsabilidade nisso também. Eu vou fazer a pergunta que são as perguntas populares, como as pessoas estivessem agindo nessa situação, porque vocês, usando o rádio, a gente fala para pessoas no modo geral. E eu sempre comento aqui que a partir do momento que a gente leva essa discussão para dentro da casa das pessoas e ela começa lá, a gente começa a furar uma bolha. Movimentos pequenos, é verdade. Eu já falei isso pro Cacalo, vamos fazer mais frequência, vamos vir com mais frequência, para que a gente, aos pouquinhos, a gente consiga fazer as pessoas entenderem. Havendo entendimento, vai haver compreensão com mais naturalidade. E aí uma pergunta que é, mas e aí? Essa pessoa nessa condição, nessa situação, ela tem cura? Ela conseguirá se recuperar? Sim, muitos conseguem. Inclusive eu quero aqui, né, agradecer também, aproveitando, a gestão Mota nos tem contemplado, porque internação é a última instância álcool e drogas, porém é necessário, às vezes, recolher a pessoa para ela poder se desintoxicar, né? Então, hoje a gestão custeia para a gente o tratamento no Recanto Parque Iguaçu. É uma comunidade terapêutica, tem o cunho religioso? Tem, mas lá também tem psicólogos especialistas, tem enfermeiros especialistas, tem uma gama de assistente social, tem uma gama de profissionais que nos ajudam muito. E os últimos pacientes que lá permaneceram, eu estou me recordando agora, que eu não tenho o dado estatístico certo, mas os últimos pacientes que permaneceram no tempo correto do tratamento estão sóbrios, vivendo em sobriedade. Inclusive estão aí trabalhando, né, vivendo em sociedade. Então eu queria agradecer aqui a gestão, né? E assim, é possível, desde que as políticas públicas, as oportunidades começam a ser efetivadas na prática, Cunhasque. Os equipamentos precisam agir diante disso. Eu digo também, gosto de explicar que essa questão da perspectiva da cura, ela tem dois aspectos, né? Ela tem cura no sentido de que a pessoa pode sim viver uma vida plena, sem a substância, ela pode voltar a viver, né, sem os sintomas de abstinência, ela tem uma vida normal, como qualquer outro ser humano. Porém, ela tem que entender que tem um aspecto da cura aí que ela não vai acontecer, que é no sentido dela achar que em algum momento ela pode voltar a ter uma relação saudável com a substância em si. Então, muitos acabam caindo nessa, não abuso mais, então eu posso voltar a tomar ali um negócio, uma cervejinha. Não, nesse sentido não tem cura. Ela tem que entender que a cura, o único caminho eu não tenho mais relação alguma com isso, não posso ingerir, não vai ter como ser saudável novamente. Perfeito. Ontem, inclusive, o doutor tocou nesse ponto, eu acho importante mencionar. Eu gosto muito da estratégia de redução de danos, eu acho ela importante. Porém, na minha opinião, eu tenho alguns pacientes que eles não, na minha opinião, já experimentou já está na dependência. Ontem eu falei para um paciente, olha, você precisa parar de usar drogas, você precisa não mais tomar aquela primeira latinha de cerveja, você necessita não mais tomar um quentão. Você precisa cessar o uso de qualquer substância.
pelo relato dele, inclusive, que literalmente ele começou com um quentão e foi parar 3 dias de uso de substâncias ilícitas, né? Cocaína, enfim. Então, gosto muito da redução de danos, doutor, mas em alguns casos... É autoconhecimento, né? A gente tem que ter a capacidade de entender que os seres humanos são diferentes. Tem pessoas que em um aspecto conseguem lidar, outros aspectos não. E às vezes a droga ou a substância não é algo para ti, seja ela legal ou ilegal, no caso, muitas que aparecem inofensivas, né? Que são legais. Por estar na sociedade, ver tantas pessoas usando de uma forma que não seja tão comprometedora quando tem um vício, né? Eu tenho a sensação de que, eu consigo, mas necessariamente, né? Às vezes, para o meu caso, aquilo não serve. E tem casos e casos, cada um vai ter algo que não presta para ela mesma, né? Então, essa consciência. Eu quero deixar bem clara essa frase, que é o seguinte: o CAPS, independente, né? Independente se a pessoa está usando ou não, a gente vai acolher da mesma maneira. Assim, existem pessoas que querem parar de usar droga e num determinado momento não conseguem. Existem aquelas que querem, vão conseguir, e existem aquelas que não querem, que querem, continuar usando, e a gente vai acolher todas elas com carinho e tratamento. Quero agradecer aqui o Cacalo, o Dr. Gabriel e também a diretora de saúde, a Karen. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Nós precisamos de mais pessoas e precisamos de mais tempo também para a gente falar e debater mais sobre esse assunto, porque ele é fundamental. O entendimento é necessário, pode se salvar famílias, membros de famílias importantes, e pode colocar um objetivo. Acho que o ser humano sem objetivo, não adianta você começar uma simples dieta se você não praticar exercício. Se você praticar exercício sem... Por isso que as pessoas começam a correr, praticar esporte, porque existe um objetivo em cima disso. E eu vejo o caminho para quem tá nesse mundo. A gente, através do jornalismo, conversou já com pessoas assim, perde o sentido. A partir do momento que perde sentido, a droga é o paliativo, e a gente entende que existem, que isso não vai levar ao caminho e a autodestruição, porque puxa por tudo, né? O Cacau já falou muito aqui sobre isso em vários momentos. Gente, agradecer, parabéns, tá? Na sequência está chegando a Luciane Riolon a partir das 8 da manhã. Eu volto às 11 ao vivo com a Tatiele. Até lá. Você acabou de ouvir Jornal da Manhã.